Olá, amigos do Papo.com, bem-vindos ao nosso programa e hoje nós vamos falar sobre o que está acontecendo no cenário global de investimentos, as turbulências, as mudanças que estão acontecendo com tarifas sendo colocadas no mundo, as relações comerciais e também falar o que está acontecendo no Brasil. Inflação subindo, como é que isso impacta a sua vida como investidor, aonde alocar o dinheiro. Agora é a hora do medo, está todo mundo assustado, mas pode ser um bom momento para a gente montar uma carteira de investimentos. Para isso a gente convidou Cassiano Leme, que é CEO da Constância Investimentos. Profissional com mais de 30 anos de mercado, atuou no JP Morgan, atuou na área de seguros e hoje vem conversar com a gente para dar algumas dicas importantes. Bem-vindos ao Papo.com. Cassiano, muito obrigado aqui pela sua presença aqui com a gente, né? E eu queria primeiro saber um pouco da tua trajetória. Né? Como é que o Cassiano saiu desse mundo, passou como mundo financeiro, passou pela área de seguro-saúde e resolveu criar uma asset aí em 2009. Conta um pouquinho dessa trajetória. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Tamer, pelo convite. Um prazer estar aqui com você e ter a oportunidade de conversar com o Papo.com. Eu comecei a Constância Investimentos em 2009, depois de ter tido essa experiência que você mencionou em seguro-saúde, que foi determinante nisso, e uma carreira razoavelmente longa no JP Morgan. Eu comecei depois do meu mestrado trabalhando lá nos Estados Unidos com eles. Em algum momento, no começo dos anos 2000, eu voltei para o Brasil. Então, o que aconteceu? Eu, quando fui para o seguro-saúde, eu tinha tido essa experiência em finanças toda, né? Quando eu fui trabalhar em seguro-saúde, essa é uma área que ela é muito intensiva em dados, é uma área super complexa de fazer gestão, né? E ela é muito intensiva em dados e ela é muito intensiva em sistemas computacionais e matemáticos. Por quê? Né? Você precisa tarifar o seguro-saúde, você precisa ter a capacidade de prever qual é a utilização, quais são os custos médios. É um troço super sofisticado. Uma vez eu fui a uma feira nos Estados Unidos, eu lembro, eu conversei com um diretor lá de uma seguradora e eu perguntei assim, puxa, a sua área técnica, né, que faz tarifação de seguros, quantas pessoas tem? Ele virou para mim e falou assim, a gente tem 150 PhDs e tem lá o terceiro maior orçamento de TI dos Estados Unidos. Então, preciso te dar uma ideia aqui. Do que a equipe técnica que ele tinha aqui no Brasil era 6 pessoas, imagina. Mas então foi essa experiência que depois me levou à construção da Constância Investimentos como ela é hoje, que é uma firma de viés, vamos dizer, quantitativo, com utilização de dados, de computação, muitos desses conceitos que eu tive um primeiro contato naquela ocasião. Então, juntando essas duas coisas da experiência que eu tinha tido de finanças com essa em seguros, né, essa experiência até de lidar com os atuários, essa coisa toda, é que surgiu... Mas você usa os dados, quer dizer, você tem uma abordagem de análise de mercado, que se você cruza com dados, como é que você faz essa... Porque você é uma gestora, você está ali alocando recurso, qual é a tua estratégia de... Todas as nossas estratégias são baseadas em dados, né? Então, no seguinte sentido, vou voltar com a analogia na medicina, né? Então, lá a gente falava em medicina baseada em evidência, que é a ideia do quê? O médico vai fazer um diagnóstico, ele vai olhar tantos casos parecidos com aqueles no passado, quais foram os tratamentos que foram aplicados, quais tiveram sucesso, quais não tiveram, para orientar a decisão para o melhor lado possível. A gente tem uma abordagem muito parecida, eu chamei lá de finanças baseada em evidência. Então, o que a gente faz? É olhar, a gente tem muito dado, então a gente olha para o passado. Se eu tivesse tomado decisões parecidas em ocasiões que tem situações similares, qual teria sido o resultado? E isso é que nos orienta, né, tudo. Então a gente procura não achar, a gente procura medir. Né, e orientar. Lógico que o passado ele não é um preditor perfeito do futuro, mas ele orienta muito bem. E economia não tem laboratório, né? Sim. Aí, então eu quero já voltar para falar um pouco da situação atual que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo uma situação no mundo interessante, no mínimo interessante, né? Depois a gente fala de Brasil, mas vamos falar de mundo. O mundo vinha super otimista, né?
eleição de Trump, bolsas americanas indo bem, exceção feita a questão da guerra da Ucrânia, que é uma questão geopolítica que a gente vai abordar, mas os Estados Unidos, ali, o motor do mundo, né, vinha positivamente com uma expectativa alta. Até as pessoas estavam num nível de otimismo muito grande. Agora, de uma semana para outra, isso vai daqui para cá. Está todo mundo pessimista, o mundo vai acabar. Talvez isso seja semelhante à época da Covid, eu não sei. Quer dizer, as empresas estão tendo uma reavaliação. Como é que você está vendo esse momento que a gente está vivendo hoje? E se nesses momentos é que tem as oportunidades? Porque você comprar sempre quando o mercado está em alta pode não ser a melhor estratégia, né? Queria que você abordasse um pouquinho isso, conectando com a tua experiência de análise do que vem, do que passou, né, com o que a gente está vivendo hoje. Tá. Não, eu acho o momento que a gente está vivendo é super interessante. É um momento, digamos, que eu acho que eu vou usar uma expressão assim, caiu a ficha de que muita coisa mudou, né? Então o governo americano ele está se adaptando a uma realidade global, geopolítica, econômica que mudou nos últimos 30 anos. Né? Eu, quando fui estudar nos Estados Unidos, eu fui estudar em 91. Né? Eu fui fazer meu mestrado lá, me formei em 93. Então, tinha caído o Muro de Berlim, né? 89. Em 89, e ali havia uma sensação, né? Eu fui morar em Nova York, passei aqueles anos todos lá, havia a sensação de que os Estados Unidos eram o umbigo do mundo, né? Por quê? Ele se tornou uma economia que era absolutamente preponderante no mundo, politicamente, diplomaticamente era absolutamente preponderante, a China era uma economia pequena, a Rússia estava num buraco sensacional com a queda do regime soviético, o Brasil estava em hiperinflação, né? 91, você vai lembrar que foi o ano do confisco da poupança. Não me lembro. Não quero lembrar disso. Não quero lembrar disso. Então, assim, todos esses países que são grandes hoje estavam todos... A Índia estava numa miséria, a Coreia não existia. Então, era aquele momento. Nesses 30 anos em que eu me formei, né, o que a gente viu? Não é que a economia americana foi mal, a economia americana foi muito bem. Mas o que acontece é que o Brasil hoje não é mais o país do sopão no centro da cidade, que eu lembro que era em 91. A China se tornou a maior economia do mundo quando medido em paridade de poder de compra. A Rússia, medida em paridade de poder de compra, é a quarta maior economia do mundo hoje, e uma economia assim, pujante, rica, né, mais do que as pessoas em geral se dão conta. Os países árabes evoluíram, os do Golfo evoluíram dramaticamente. Então, assim, a economia mudou. Então, o eixo de poder econômico e político ele se movimentou não porque os Estados Unidos foi mal, particularmente, mas porque aquele momento em que você tinha todas essas grandes nações num estado de depressão ao mesmo tempo, era um momento histórico absolutamente, vamos dizer, único e coincidente e insustentável, né? Então você teve simplesmente, eu acho que uma emergência ou uma convergência natural dessas grandes nações a um estado mais normal. Então isso mudou a lógica econômica, os americanos estão tendo que, vamos dizer, reagir a isso, né? Parte do que a gente vê, essas tarifas do Trump e tudo isso. Então, assim, qual é a razão que eu acho que existe para ser otimista, né? É que longe disso ser um problema, né, o que a gente vê é uma economia mundial. Você já imaginou quantos gênios tem escondidos na Índia ou na China? Quantas empresas vão surgir? Né? O que economicamente pode surgir da junção de todas as matérias-primas, recursos naturais que tem na Rússia e também da capacidade científica com toda a mão de obra e toda a energia empreendedora que tem numa Índia ou numa China? Né? O que vai surgir ainda no Brasil e como o Brasil se integra nisso, e são coisas eu acho absolutamente maravilhosas. É razão para ser profundamente otimista. Agora, é também um mundo no qual os americanos estão tendo que fazer uma progressão muito difícil para eles, que é a de abrir mão de ser o país completamente dominante no mundo. Isso não é fácil para nenhuma elite política e econômica, né? E não é fácil para a elite americana se readequar a um mundo na qual eles não ditam mais as coisas sozinhos. Então essa transição é que eu acho que é o
o perigo que a gente está vivendo. Mas, Cassiano, você não acha que essa transição de 30 anos, a gente lembra, 30 anos atrás, a economia chinesa era do tamanho da economia brasileira. Né? 30 anos. Então, e o PIB per capita era muito inferior. Miséria, quer dizer, Isso. eles em 30 anos fizeram um projeto muito bem estruturado, sim, consciente, né? Isso. E levaram o país ao que ele é hoje, a segunda maior economia do mundo, 19 tri, né? É um número que espanta, né? Então, e isso foi consciente, quer dizer, as empresas americanas foram produzir, as empresas europeias foram produzir na China, né? E eles absorveram. Isso aconteceu com a Coreia, aconteceu. Agora é a Índia a bola da vez, né? Parece que começa também o processo de desenvolvimento. E aí vem agora o governo americano e fala, não é bem assim que eu quero mudar, quero voltar a ser o que era, vamos produzir aqui nos Estados Unidos. Né? Essa transição, você acha que é possível você fazer? Porque a mão de obra americana é mais cara. Eu tenho uma dúvida se esse movimento é um movimento que a gente consegue fazer no curto prazo. Isso é um projeto de Estado, né? Um projeto que demoraria 10, 15 anos para você reverter uma situação. Eu colocaria da seguinte forma, Tamer. Eu acho que você teve estou pensando aqui em dois fenômenos principais que ocorreram nesse meio tempo, nesses 30 anos. Tá? O primeiro fenômeno é um fenômeno de absorção por parte da China e de outras economias, não é só a China, Índia, todos esses lugares, de um certo cabedal tecnológico, técnico mesmo, tem engenharia, essas coisas, e de gestão. Né? Porque não é só engenharia, só não basta, né? Você tem que saber organizar esses recursos. Então, os mecanismos de mercado, os gestores adequados, né, capacitados para gerir uma empresa, um negócio, exportar, tudo isso. Então, você tem a difusão dessas duas coisas. Esse é um fenômeno. Eu acho que esse fenômeno, por exemplo, em relação à China, praticamente acabou. Ele tem uma paridade. Hoje existe uma paridade científica, técnica, eu diria, entre economia e economia chinesa. Economia russa mesmo, europeia, americana, não são tão diferentes. E eu diria até o Brasil, potencialmente, também não está muito longe. Né? As potencialidades estão todas aqui. A nossa engenharia é ótima, está aí, Embraer, enfim. Segunda coisa que ocorreu foi o que eu chamaria de uma arbitragem de mão de obra. Então, o que é isso? Havia uma quantidade enorme de mão de obra barata na China, capaz de ser posta a serviço de uma economia. E isso ocorreu nos últimos 30 anos. Então, o que você teve? Você teve uma transferência de capacidade produtiva de economias com alto custo de mão de obra para economias com baixo custo de mão de obra. Então, a China, e ainda tem o Vietnã, tem a Indonésia, tem a Índia. Isso ainda está em curso de uma certa medida. Mas a primeira leva, ou a principal leva dessa arbitragem de mão de obra global, na minha opinião, ela também já meio que, vamos dizer, não é que acabou totalmente, mas ela já não é o que era 30 anos atrás. Não, já não é. Então, eu diria assim, olha, custo da mão de obra na China ajustado por produtividade, e a dos Estados Unidos ajustada por produtividade, eu não sei não sei. Já não é a diferença que era há 30 anos atrás, com certeza. Talvez já seja bem mais próximo, é a minha você sensação. Acha que o americano se sujeita a fazer serviços que o chinês hoje faz? Não, eu acho que não, mas a produtividade dos Estados Unidos é diferente da produtividade na China. Ela é muito mais alta nos Estados Unidos, tem muito mais equipamento, o nível médio de educação é mais alto, ainda é. Né? Então, as circunstâncias não estão a mesma. Então, assim, isso aí tudo posto, eu acho, qual é a oportunidade? A China, ela pôs essa mão de obra na economia global como? Através das exportações. Sim. Né? E com isso ela criou, ela sugou esses empregos da economia americana. Então, qual é a reação do governo da sociedade americana? Você fala do governo Trump. O Trump é o que? Ele foi eleito por da sociedade americana. Qual é? Eu falei assim, puxa, mas esse sistema comercial talvez já não funcione tanto a nosso favor. Né? Então a gente precisa tomar medidas para restabelecer o investimento e o emprego, a empregabilidade na economia americana. Então um jeito de fazer isso é dar uma fechada na economia americana, evitar que economias exportadoras que têm mão de obra barata, esse processo de arbitragem que a gente estava falando, continue a ocorrer às custas do emprego americano. Né? Então, eles estão tentando reindustrializar
os Estados Unidos, de uma certa medida, regerar esse emprego lá. Vão ter sucesso? Eu, pessoalmente, acredito que sim. Tá? Vão ter sim, porque uma economia que tem o tamanho que a economia americana tem, ela tem a escala necessária para fazer com que isso funcione. Se a Bélgica quisesse se fechar, o Portugal não funciona. A Coreia fez isso lá atrás. Lá atrás, o modelo da Coreia fechou, isso, criou barreira, só que ele desenvolveu a tecnológica e exportou. Quer dizer, e ninguém percebeu, era a Coreia, deixa quieto, né? Era uma economia pequena. E quantos habitantes tem a Coreia, né? A do Sul? Eu não sei. Deve ser. Eu não sei, 50 milhões, eu não sei o número. Mas o modelo foi esse, ele fechou, desenvolveu a indústria local e se focou na exportação, e não no mercado interno. E colocado isso, a gente olhando agora, falando aqui para o nosso investidor que está acompanhando, investimento lá fora, a gente está vendo, eu não me lembro de um período, exceção feito graves crises, da Bolsa Americana ter sequencialmente quedas. A gente tem visto nas últimas semanas a Bolsa cedendo, inclusive a parte de tecnologia, né? Porque era a menina dos olhos, a NVIDIA, não sei o quê. De repente o mercado está assustado, está se desfazendo dessas ações e está indo para o tradicional, né? Para as empresas de tijolo, como a gente fala. Você como gestor, olhando o mercado global, não é uma recomendação de investimento isso. Essa é uma tendência, as pessoas saírem dos bitcoins, saírem das NVIDIAs, né? E irem para operações mais do mundo real? Então, o que a gente viu nos últimos anos foi o seguinte, né? É um mercado em duas velocidades, em duas pistas, vamos dizer assim, nos Estados Unidos. Por um lado, as empresas da economia mais tradicional, eu diria bastante baratas até, e as empresas desse mundo de tecnologia, especialmente as ligadas aos temas mais da moda, inteligência artificial, né? Super caras, né? Então, é lógico que isso aí em algum momento ia se ajustar, porque por trás desses preços você tem as expectativas futuras. E o ser humano sendo o que é, né, ele tem uma tendência muito clara, que ele é muito otimista em relação a certas coisas e muito pessimista. O ser humano tende a exagerar né, na sua visão de futuro, e ele tende a projetar no futuro o que o passado recente foi. Então, nesse momento, ele é igual a vários outros momentos no passado, em que você vai ter talvez vai murchar um pouco, as expectativas vão murchar um pouco em relação a essas empresas mais inovadoras, e as pessoas vão olhar para essas mais tradicionais e falar assim, puxa, realmente, não é assim tão ruim quanto a gente achava, ela não vai, as pessoas vão continuar a comendo Big Mac, tomando Coca-Cola, comprando xícara de porcelana, enfim, fazendo tudo que elas sempre fizeram. E não está sob ameaça. Então, essas coisas mudam os preços relativos, mas eu não vejo que você tenha, se você olhar pelo ângulo não do preço de mercado, mas dos lucros produzidos pelas empresas americanas, né, que no final é o que está subjacente ao preço no prazo mais longo, está indo muito bem. Obrigado. Se você olhar as 10 maiores empresas do mundo, 9 são americanas, e uma é da Arábia Saudita, né? Uma de petróleo. As empresas americanas, inclusive eu estava vendo outro dia um economista falar que a boca do jacaré, quer dizer, a economia chinesa veio aproximando e abriu de novo. A economia americana está abrindo a distância da economia chinesa. Quer dizer, que é a maior economia, eu não tenho dúvida. A minha dúvida é se a maneira que está sendo feita agora, né, esse ruído todo, qual é a consequência disso? Tá? Na medida em que você desperta uma coisa que estava meio assim, Estados Unidos e Canadá são amigos. Havia uma agora você vê um nacionalismo canadense, né, vaiando o hino americano. Quer dizer, você despertou, principalmente em alguns países, né, quer dizer, me soa estranho isso, tá? E aí é que eu não consigo entender qual é a consequência que a gente pode ter. Você vê uma Europa se rearmando, essa discussão não podia se dar num outro tom? Eu não sei se ela podia se dar num outro tom, tá? Mas eu sei assim, ela está se dando nesse tom, eu não acho, na verdade, surpreendente que seja nesse tom, porque, vamos pegar, você levantou aí o tema do Canadá e do México, né? Pegar esse primeiro. Você tem o NAFTA, por trás dessa economia, vamos dizer, integrada americana, né? O NAFTA, quando foi feito, eu estava lá, eu lembro bem da negociação, inclusive, né?
E era a ideia, você tinha duas ideias por trás do NAFTA, né? Uma era promover o comércio, mas muito em cima também dessa ideia da predominância americana, né? Eu vou trazer esses dois países para uma esfera de influência americana da qual eles não saem nunca mais. E agora chegaram num momento em que ele falou assim, calma aí, a ideia da predominância americana, ela está tomando um assento do passageiro e a ideia da reindustrialização está voltando para do motorista. Uhum. Então, o governo americano hoje está falando assim, eu não ligo tanto para se o Canadá é nosso amigo, não é aliado, não é. O que eu quero é que as empresas canadenses que hoje exportam barbaridades para os Estados Unidos e têm um superávit comercial, passem a produzir aqui. Então, o que eu vou criar? Vou criar um ambiente de incerteza, na verdade, acho que é isso que eles tentam fazer de propósito, que vai induzir o empresário canadense, o empresário mexicano, a fechar a fábrica dele em Toronto ou em Monterrey e abrir no Texas ou em Illinois. É isso. Então, não é bonito de se ver, talvez, né? Mas tem uma lógica, vamos dizer, realista. E deixa eu te perguntar, deixa eu pular aqui para o Brasil agora. Vamos falar um pouco da Constância e de Brasil, tá? Porque nós estamos falando para o nosso brasileiro que está assistindo aqui, está acompanhando à distância. O Brasil está vivendo também um momento meio complicado, porque a gente tem taxa de juros em nível, não é histórico, mas é perto de máximas que a gente já viveu no passado, né? Estamos falando de Selic podendo chegar a 15, sei lá, 14, 15, quanto vai ser isso. Mas o crédito privado muito caro, né? Então as empresas estão sofrendo, a inflação não desce, não cede, e preços de ações muito baratos, né? Quer dizer, você tem um cenário complexo, quer dizer, então como é que você está vendo o Brasil hoje em termos de investimentos e se a gente consegue sair nos próximos anos desse imbróglio que a gente se meteu? Tá. Eu vou começar pelos preços, então, né? A Selic, 14, trarará, né? Nesses níveis aí, ela está no preço de tudo, né? Então, quando o custo de capital é alto, tudo que tem, a gente diz duration, né? Tudo que tem, qualquer ativo de longa duração, de longo vencimento, ele vai para a lona. Então, isso inclui ação, imóvel, título de longo prazo, qualquer coisa, né? Então, isso aí é um fato. Então, você fala assim, nossa, a renda variável não dá dinheiro no Brasil. Eu não diria isso, eu diria que os ciclos de juros no Brasil são muito dramáticos, eles levam a variações muito dramáticas no preço das ações. Quando o juros está num pico como ele está hoje, o preço das ações vai estar baixo, né? No momento em que houver uma inversão disso, isso na minha opinião vai ocorrer inevitavelmente, você vai ver uma reversão completa desse processo, né? Então, e é difícil você antecipar quando isso acontece, né? Então, o que é duro para as pessoas, porque emocionalmente é duro você suportar essas variações. As pessoas não gostam de perder dinheiro, não, né? De perder, né? Não gosto, ninguém gosta. O certo é você ter uma alocação de longo prazo. Se você tem uma poupança de longo prazo, tem uma alocação que não é tudo ou nada. É um pouco em ações, tanto em renda fixa, tanto em imóveis, enfim, faça um troço equilibrado. E aí reequilibre, né? Porque o que acontece? Esse é o momento que as ações estão baratas, por exemplo. Sim. E essas ações não vão ficar baratas para sempre. O título de longo prazo, que hoje está barato, se você comprou há 2 anos atrás e está tomando uma perda, está barato, né? O imóvel ajustado aí pelos juros está barato. Então, tudo que é ativo de longa duração está barato, né? Se você acreditar que a taxa de juros vai ficar assim para sempre, tudo bem. Mas eu não acredito, né? Você não pode ficar assim para sempre. Não pode. A economia brasileira vai quebrar o país. Um país não quer, o país empobrece, a gente sempre fala isso. Quer dizer, as pessoas vão ficar mais pobres, né? Essa é a sensação. Assim, eu acredito no potencial, vamos dizer, construtivo da sociedade brasileira em geral, né? Tem países que foram para autodestruição econômica? Tem nosso vizinho ao sul, ou tem outro vizinho ao norte, que escolheram caminhos desse tipo destrutivos, mas não é a história do Brasil, né? A gente, recentemente, essa política monetária que a gente tem hoje, ela, na verdade, é um Estado que gasta muito, ele suga a capacidade produtiva
do cidadão, das empresas, do empresário, etc. Ele retira o recurso da sociedade e põe na mão do Estado. Ele tira de quem trabalha, põe na mão de quem não trabalha. Né? E isso deprime qualquer crescimento. Né? Agora, o Brasil vai ter que fazer uma escolha, né, política, na verdade, a respeito de o quanto ele quer priorizar o trabalho ou não, o crescimento ou não, a renda ou não, né? E vai ter que fazer algumas escolhas. Né? O que não existe, o que o Brasil não é o país da Alice nas maravilhas. Quer Não dizer, dá para viver de crédito, né? você não vive de crédito, da mesma forma que você não emagrece comendo e bebendo, que você não fique em forma dormindo, tudo isso. Né? Então, que é um país que cresça, você vai ter que ter menos imposto, você precisa ter uma regulação que favoreça as empresas investirem, você tem que ter, portanto, menos gasto público, menos crédito direcionado, etc. Né? Essas são as escolhas. Esse é o nó que a gente está vivendo hoje. Esse é o nó que nós vivemos hoje. E tem um debate intenso na sociedade brasileira. Né? Para mim, eu não vejo os sinais de que a economia brasileira ou que a sociedade brasileira tenha desistido de construir ou de uma proposta de prosperidade, de autoconfiança, etc. Eu não vejo nada disso. Né? A economia é extremamente resiliente, né, brasileira. E é engraçado isso, né, Cassiano, porque você sai, você vê o carnaval agora, estava todo mundo viajando, quer dizer, a economia é forte. Tem uma atividade, né? Ontem eu estava jantando com os amigos, terça-feira lotado o restaurante, né? Na terça-feira, tá? Então você vê uma atividade assim, que você não consegue perceber o setor agro. Isso que eu fico também o Brasil tem tudo, né? Essa é a questão. Esse é um país que tem uma quantidade vasta de recurso natural. Tem uma população enorme e altamente criativa e produtiva e empenhada. Tem capacidade técnica, tem muita capacidade técnica, tem engenheiros absolutamente maravilhosos, tem absolutamente tudo. Né? Então, é um país em que os problemas, quando você olha, quando eu olho assim, os problemas que impedem o crescimento brasileiro, eles não são difíceis de resolver. Você retira 3, 4 entraves, eu acho que a economia voaria. A gente teve aquela experiência na transição do governo Dilma, né, que sinalizou um controle fiscal, né? Sim. É um pouco de ajuste do discurso, né? E algumas ações para permitir que a iniciativa privada desenvolva, né? Você isso resolve com algumas medidas, não precisam ser todas, né? De uma vez só, né? Não. Mas com ajustes. E vocês lá na Constância, o que vocês estão vendo hoje? Vocês têm ali 3 frentes, né, que vocês trabalham. Renda variável, o famoso multimercado, que é um pouco de tudo, né? Eu digo que o brasileiro não sabe operar multimercado, porque o brasileiro gosta de ganhar sempre na alta, não sabe ganhar na baixa, né? E renda fixa, né? Como é que estão esses 3 fundos de vocês lá? Como é que está essa estrutura? A gente tem, então, o nosso fundo de ações já bastante tradicional, grande, a gente atende muito o investidor institucional, principalmente. Né? Nesse momento, o interesse da pessoa física em ações ficou menor. Né? Que deveria ser o contrário, talvez, né? Que ele poderia ver nisso uma oportunidade, deveria ver nisso uma oportunidade de médio prazo, né? Quem tem uma poupança 5 anos, 10 anos, esse seria um momento muito bacana para alocar. Então, ações é isso, a gente tem a nossa estratégia baseada em dados, evoluiu muito bem, e o fundo tem produzido resultados muito bons comparado com a competição e com o índice e tudo isso. Então, estou bastante feliz com esse... A alocação está mais em que hoje ali na tua carteira? Sabe que a gente tem lá uma alocação, a gente tem... O nosso fundo vamos dizer, peculiar ou diferente no seguinte sentido, ele é altamente diversificado. Então, a gente tem praticamente 100 nomes. 100? Você imagina que é mais nome do que o Ibovespa, né? É verdade. Que eu não lembro de cabeça agora quantos nomes tem no Ibovespa, mas tem uns 70. Não, o Ibovespa é concentrado em 3 ações ali, 3, 4 ações que sobem ou descem e vão afetar o... 10 empresas são 50% do Ibovespa. Isso. Então, o nosso fundo é muito mais diversificado, o que a gente busca é uma exposição à economia muito mais ampla. Tá? E então, a maioria dos fundos não, é concentrado ali, 10, 15, 20 empresas no máximo.
a gente procura fazer justamente o oposto. O que a gente busca é concentrar em determinadas características. Então, o que a gente quer? A gente quer ação que seja barata, a gente quer ação de empresa de alta qualidade, ou seja, alta rentabilidade, a gente quer empresa que cresce, a gente quer ação que esteja em processo de alta, e a gente gosta de ação de baixo risco. Né? Então, a gente procura, através de uma carteira diversificada, a maior concentração possível nessas características. Então, é dizer para você o seguinte, eu não estou tão preocupado se é filé molho mostarda ou se é feito no não sei como. Eu estou preocupado quanto tem de proteína. Tá? Ou se é arroz ou se é massa, eu estou preocupado quanto tem de carboidrato. Aí você olha para os setores, então. A gente olha para os setores, a gente olha para as empresas individualmente, a gente analisa, os nossos sistemas analisam. A chegar assim, o quanto tem de crescimento nessa empresa. Você vai lá e mede. Quanto tem de... como é que está a avaliação dela relativa ao setor, relativo ao mercado como um todo? Vai lá e mede. Aí você sabe quais são as baratas, quais são as que têm crescimento, quais são. Você agrega todas as informações. E você vai ajustando, quer dizer, você vai arrumando a carteira mês a cada 15 dias. Cada 15 dias. Cada 15 dias. Você calibra a carteira. A gente recalibra. Tomar a concentração, não precisa falar o nome do papel, mas você tem uma concentração que é... Hoje a gente tem bastante empresa de setor elétrico. Elétrico. Distribuição, e a gente tem setor financeiro bastante também. E o multimercado, cara? Porque o multimercado, eu vejo todos, não sei o de vocês, mas eu vejo todos patinaram, né? Então, nos últimos anos. E aí, como eu trabalhei na Bolsa há muitos anos, eu vi assim, que as empresas não sabem ganhar dinheiro com o mercado em baixa. Tá? O mercado cai, parece que há um medo de fazer uma posição de venda, né? É uma realidade ou Não, você sabe que eu acho que é uma realidade, você está falando no geral, tá? Depois eu falo do que a gente faz. No geral é verdade, e a gente comprova isso, na verdade, a gente fez um estudo lá, Tamer, que a gente criou um índice lá, um Kit Brasil. Então, como é que você cria um Kit Brasil? Eu falo assim, vou ficar um pouco comprado bolsa, um pouco dado juros, um pouco... enfim, você cria lá os ativos pró-risco Brasil. A grande maioria dos fundos multimercados não se diferenciam muito de você estar comprado nesse Kit Brasil. Na média. Lógico que tem os fundos que são diferentes, mas na média não. Então eu acho que prova que você tem razão. Vendem menos do que deviam. Né? Estão mais ligados à posição comprada do que poderiam estar. Porque você tem essa liberdade no multimercado. Sim, você pode fazer o que você quiser. Quando a gente criou o nosso, o que a gente quis? Assim, não, a gente vai querer um fundo que não tenha nenhuma correlação com o risco Brasil e com o risco de bolsa. Um troço que seja, ele vai variar por outras razões, mas não porque subiu, desceu. Ele tem que ser neutro em relação a isso. Né? Então, Constância Absoluta, que é esse fundo, ele tem sido absolutamente neutro. O que a gente fala é o beta zero, seria o nosso objetivo. Beta é essa... Vocês podem operar tanto comprado quanto vendido. E a gente opera comprado e vendido. Né? Então, por exemplo, a principal estratégia que a gente tem lá é um long short ações. Long short ações é o quê? Eu fico comprado certas ações e vendido a descoberto em outras tantas para zerar o risco. Sim, tá. E a gente faz isso numa proporção tal que zera o risco da bolsa completamente. Aí a gente tem estratégias de outro tipo, lá, vou chamar trend follow, não vou nem entrar aqui o que é uma descrição, mas o fato é que são pares sempre. Eu estou comprado numa coisa e vendido na outra para descarregar o risco. Tá. Então tudo que a gente faz é voltado para ser... risco de perda e você fica sempre com a diferença entre os dois. Então a gente ganha dinheiro se a gente acertar aquelas ações que vão melhor que outras. Se acertar no par, que vai um melhor que o outro, etc. Mas a gente não corre esse risco de ficar comprado bolsa, comprado Brasil, comprado isso, comprado aquilo. E está indo bem o fundo? O nosso fundo, se você pegar aí nos últimos 5, 6 anos, ele gerou um retorno brutalmente acima do CDI. Né? Então, até o ano passado foi mais difícil, a gente ficou no CDI, né, aproximadamente, mas nos últimos 5 anos foi muito bem. E a gente ganhou muito dinheiro na venda. Foi na venda que foi a grande estrela. Todo mundo vende, cara, né? Mas aí você falou do CDI e a gente entra no famoso 1% ao mês. Voltamos ao 1% ao mês. Né? Que era o sonho do brasileiro, não correr risco e ganhar 1% ao mês. Né? Quem não quer, né? E você montou um fundo de renda fixa. Foi com esse objetivo de dar essa liquidez
Ou o cliente está demandando mais o renda fixa agora? Mesmo? Tem muito interesse em renda fixa por causa do nível das taxas de juros, né? E o que a gente percebeu é que a gente falava com o nosso cliente só sobre produto de risco, né? Ações, multimercado, etc. E tem ambientes, como a gente está vivendo hoje, em que o interesse por produto de risco é mais baixo. Então, como é? Vamos ter um produto que a gente use essas habilidades, essas capacidades que a gente tem com dados, com análise, etc., para um outro momento de mercado que as pessoas têm interesse mais em renda fixa. Então a gente criou esse produto de renda fixa ativa, em que ele busca entender onde a gente está no ciclo e comprar o melhor título de renda fixa sem exposição a crédito. A gente não quer, então não tem crédito. É só título soberano. Não, só papel. É só papel do governo. Tá? A gente não quer correr nenhum tipo de risco de crédito. Então a gente lançou esse produto tem agora 4 para 5 meses, foi super bem no início, nesse início, né? Porque, por exemplo, as nossas análises indicavam que o bom era ficar comprado em inflação implícita, que a projeção de inflação no mercado ia subir, que subiu. Então, fatalmente, a gente foi bem acima do CDI. Né? E a gente corre um risco muito limitado. Só para a gente encerrar o leque de investimentos, eu sei que vocês não atuam FDICs, que é crédito privado, e imobiliário. Tá. Os fundos imobiliários também estão bem depreciados, né? E FDIC parece que é a bola da vez, mas tem um risco aqui de ter uma análise bem criteriosa do que você está colocando nesses papéis, nesses fundos. Porque assim, vou começar pelo imobiliário que eu acho mais fácil, né? O imobiliário, se for de renda, estou pensando no fundo imobiliário, o cidadão tem um imóvel, esse imóvel está alugado e você compra para receber o aluguel. Esse aí tem que estar depreciado por causa da taxa de juros e eu acho que é um raciocínio muito parecido com ações. Né? O prédio bom está lá, ele pode ficar temporariamente, vai perder um inquilino, mas você está comprando um bom ativo, bem gerido, está comprando uma renda que existe, tudo isso. Eu gosto bastante, acho super legal. E os créditos privados, os famosos FDICs, que agora o investidor que está nos assistindo pode investir, né? Porque agora está aberto a pessoa física. Né? Então, o FDIC você tem que ser bem mais seletivo. Tá. Porque FDIC é muito FDIC, né? Então, tem que entender exatamente o que faz, que tipo de crédito tem lá dentro, e cada um vai ter um tipo de risco, às vezes completamente diferente do outro. Então, esse é um produto que exige você mergulhar mais. Aconselhamento profissional, sim, não dá para ir, né? Esse aqui está rendendo. Saber que tipo de papel aí você descobre daqui a um tempo que não está rendendo. Até porque com taxa de juros nesse patamar, o processo de inadimplência nas empresas pode acontecer a qualquer momento. E investimentos no exterior, vocês têm feito alguma coisa? Vocês têm olhado para o mercado lá fora? Temos bastante, e esse é um tema que eu gosto muito, porque eu acho que eu constato, né, não é nem que eu acho, que o brasileiro é um dos investidores menos diversificados internacionalmente que tem no mundo. Né? O brasileiro gosta de Brasil, conhece Brasil, investe em Brasil e não gosta de se aventurar muito para fora por várias razões. Né? Tem barreira linguística, jurídica, mas também cultural, né? Tem pouca exposição, não sabe como as coisas funcionam, coisa e tal. E a gente não acha que isso seja saudável. Acho que o bacana é qualquer investidor ter um pouco do seu dinheiro, pelo menos, alocado fora da economia brasileira. Pensa só no seguinte, o Brasil é quanto? 2% do PIB mundial. Por que você teria 100% dos seus investimentos só no Brasil? Não devia ter. Né? Devia ter uma parcela muito maior fora. Mas quais são as possibilidades hoje? Hoje em dia, você tem... A gente, por exemplo, está oferecendo, a gente começou a oferecer um primeiro fundo com uma gestora espanhola, uma grande gestora espanhola de crédito europeu. Tá. Então, essa gestora é Arcano, é um parceiro... Arcano. Um parceiro que a gente reputa muito bem, faz um trabalho muito sério, tem lá 20 bilhões de euros sob gestão de capital, principalmente europeu, e fazem seleção de crédito lá, não só na Espanha, mas em toda a Europa. Eles compram crédito de empresas europeias, é isso? Isso, compram crédito de empresas europeias. E a gente montou aqui um veículo que investe nas estratégias deles. Né? Então você pode investir através do nosso veículo aqui, que é o Constância Arcano. Você investe em reais? Investe em reais. E esse produto é redeado para reais, ou seja, você não está correndo o risco da moeda. O euro pode subir, cair, tanto faz. O que você vai receber é o CDI mais um prêmio de crédito
relacionado a esses créditos E europeus. as empresas são AAA, são empresas... Não, são empresas em geral que têm um nível de crédito mais baixo para você buscar um rendimento um pouco maior, mas é bastante diversificado, eles têm um histórico de seleção de crédito fantástico. Acho que em 10 anos que tem nesse produto, eles não tomaram um default. Um troço impressionante. E isso começou há quanto tempo? 4 meses, você falou? O primeiro, o fundo de renda fixa, que se chama Dumont, esse só Brasil, começou há 4 meses, e o Arcano começou há uns também 3, 4 meses, mais ou menos. Está indo bem. Está indo bem. É uma diversificação, tá? Eu estou investindo em empresas europeias. Isso. Você quer investir em empresas europeias, você tem um canal. Você tem um veículo. A gente vai lançar agora, que eu infelizmente eu não posso falar o nome do parceiro, mas com um parceiro que é uma grande instituição financeira global, um outro produto que vai ser voltado para uns institutos de previdência. Brasil. Tá? Então, o que ele vai fazer? Uma alocação diversificada, global, usando a inteligência de alocação desse parceiro. Interessante, tá? Isso. Então, vai ser diversificado entre renda variável, renda fixa, entre Estados Unidos, Europa, Ásia, mas utilizando uma parceria de inteligência de alocação deles. Na área de RPPS, que eu acho que é isso que ele está falando, eles investem muito pouco lá fora. Né? Muito pouco. Foi isso que a gente identificou e acha que tem que ter. Né? Eles têm que ter uma diversificação maior. E esse produto, vocês podem, nesse momento, é para previdência... Nesse momento vai ser voltado para os institutos de previdência. Vocês podem voltar isso para o mercado? Podem oferecer isso no segundo momento para o investidor normal? Eu gostaria de possibilitar isso no segundo momento para investidores mais abertos, mas a gente ainda não tem isso formatado. Agora, a taxa de juros está alta globalmente, né? Tá. A gente tem esse cenário dado, né? Outro dia eu estava discutindo com um amigo meu, de um banco também internacional grande, estavam oferecendo um título de um banco grande, com risco Brasil, pagando 13% em dólar. Tá? E qual é o risco? O risco é default Brasil. Tá? E essa era a operação. Né? Então ele falou, mas eu falei 13%, ele falou, porque o risco Brasil agora subiu. Né? Então você tem, não precisa ser 13%, mas você tem uma taxa boa lá fora hoje para investir 5%, 6% em dólar, papéis bons. Né? Os papéis do Tesouro Americano estão pagando mais de 4%. Né? Que isso para é uma enormidade. Dólar é uma enormidade. Né? Então, dólar mais 4, dólar mais 5, você consegue comprar papéis de AAA, né? de crédito maravilhoso, rendendo 5%. Né? E se você quiser correr um pouquinho mais de risco de crédito, bem mais. Então, eu acho que tem muita oportunidade. Cassiano, queria te agradecer. Cobrimos todos os assuntos aqui. Tem algum ponto aí que você gostaria de salientar, não? Eu gostaria de mandar essa mensagem aqui pro ouvinte aqui, Tamer, de que no Brasil as pessoas são um pouco ciclotímicas, eu sei. Tudo ou vai dar maravilhosamente certo ou o mundo vai acabar, né? E a realidade não é isso, né? A Bolsa Brasileira, ela existe aí desde não sei quando 1910, 1920, lá sei eu. Eu entrei em 86. 86, então. Então, e tá aí, né? As empresas estão aí, elas não desaparecem, a economia brasileira não vai sumir, né? Então, recomendar às pessoas que mantenham as suas cabeças frias, pensem num prazo um pouco mais longo e pensem em ter essa calma, né? De alocar estruturalmente nas coisas e lembrar que essas flutuações de preço são normais, não significa nem que o mundo vai acabar e nem que o Brasil vai decolar lá o Cristo do Rio de Janeiro. E é aquilo que você conversou, talvez o momento, se você olhar com carinho, é o momento onde está todo mundo vendendo, né? Sem talvez dúvida ali seja nenhuma. uma oportunidade. Né? Ação talvez, a brincadeira acho que foi do Warren Buffett, né? Que a ação é o único bem que quando está em desconto ninguém quer, né? Exatamente, é que eu vou mostrar. Cassiano, eu queria agradecer muito e você que acompanhou a gente aqui no Papo.com, se gostou, curte aqui o nosso vídeo que é importante aqui para o algoritmo colocar mais e mais na mesa de vocês e fica uma próxima oportunidade. Até lá, gente. Abraço.